Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Estou aqui para falar sobre o mapa cabalístico, sobre o Moreno Declan Rosa, ao qual eu já conheço há muitos anos, estudo com ele a Torá, a instrução do Eterno com ele também. Eu e um bom grupo de pessoas, né? É uma pessoa séria, pessoa simples, voltada para o estudo eterno, né? Dia e noite, ou noite e dia, ok? E a Torá é a instrução do Eterno, a instrução do Eterno dado há muito, muito tempo, e que os seres humanos, assim como nós aqui, precisamos disso para que nós tenhamos uma vida gratificante com sentido. E o mapa cabalístico consiste nisso, em descobrir a configuração de sua alma, né, desde sua saída, sua origem, até a chegada aqui nesse mundo físico, aonde que a gente vai descobrir a árvore da vida também, as suas emanações, seus sentidos, a gente vai descobrir o porquê, nós vamos ter um norte, você vai ter um norte de sua vida, então um estudo científico altamente seguro, tá? E eu tive muita felicidade, muita gratificação em fazer esse mapa cabalístico, onde que você consegue consertar vários aspectos da sua vida e assim também consertar com outras pessoas, né? Então eu indico esse mapa cabalístico. Sacrificando o ego a quem tem que ser sacrificado, que é o Satã, né? Pode parecer muito complexo fazer isso. Ele é um anjo que tem a sua configuração. A gente já falou isso sobre anjos e sobre demônios, né? Asmodeus e a parte feminina ali são demônios, né? O Satã é um anjo, não é muito bom, né? O papel dele que é tirar essa gordura, porque o problema é que quando a gente não oferece de bom grado e não dá a parte que pertence ao lado negativo, isso é complexíssimo de entender, ele vem e pega. Ele pega de uma forma que ele sempre leva mais. Por isso Davi Merler já falava, olha, eles vêm à noite, reviram um lixo. Não é, qual a ideia? É que tudo aquilo que é do ego, não é? Ou que a gente também deve entender essa questão do ego. O ego, ele é o caminho para a entrada do mal. Só que, de fato, o ego ele é extremamente necessário. Desde o momento que a gente entenda dentro da Torá que ele tem que ficar em segundo lugar. Assim como o faraó, ele ficou em segundo lugar no Egito, e o Iosef, ele assumiu ali a liderança enquanto o faraó ficava, né, na retaguarda, em segundo lugar. Isso também tem que ser assim na nossa vida. Então, ou seja, não dá para seguir sem o ego. E, de fato, então, limpar o ego e o desejo da recepção para si mesmo é o grande detalhe aqui. Hoje, nós chegamos numa data, não é, muito, como que eu posso colocar? Uma data muito complexa, não é? Para uns, não é? A gente vai ter aí, que estão em paz, estão em shalom, não é? Porque estão abrindo mão do ego ou talvez ainda não chegaram naqueles pontos onde realmente, não é? Se chega a um nível que você não pode mais manter o ego.
né? Ou seja, são graus e são níveis, né? No nível você tem um trabalho, no outro nível você vai ter um trabalho. Na verdade, deve-se aprender a, a receber para doar, mas esse ainda não é, de fato, a parte principal. Na verdade, se chega ao nível de doar por doar. Ou seja, tudo que está em você e para você, você doa, né? É a única forma da gente realmente amar o nosso próximo. É a única forma de nós sermos igual a Deus. Então, veja, esse fato, que é muito profundo dentro da alma, parece sempre percorrer dois caminhos. Eu desejo ou não desejo, não é? Eu quero ou eu não quero? Qual é a grande verdade disso tudo? De fato, tudo que nós temos não pertence a nós mesmos, pertence ao eterno. E, de fato, até mesmo a vida, coloquemos aqui em ênfase isso, pertence ao eterno. Também, de fato, o eterno, ele dá a vida e ele também tira a vida, né? É ele, somente ele, que pode realmente estar fazendo os seres humanos nascerem, saírem desse mundo, e não tem ninguém além dele que possa fazer isso. Não existe, de fato, nenhum anjo, né? A gente já conversou aqui sobre os anjos serem autômatos, automatizados, já sem a mesma questão, conforme relatos nossos sábios, já configurados para qualquer situação. Isso não deixa o homem dentro de um nível onde ele não pode, de forma nenhuma, barganhar com o Eterno em relação às suas ações. E aí é que está o grandíssimo jogo disso tudo, é que o Eterno ele não vai ser favorável a ninguém no erro. O erro, de contrapassagem, ele vem para mostrar o nosso mal. O erro, ele vem de dentro de nós. Por exemplo, você não pode ser levado a fazer, pelo menos é o que se espera, alguma coisa que você não goste. Ou seja, alguma coisa que faça você sentir algeriza, um tipo de nojo e etc., você não faz isso. Então, por mais que as pessoas tentem te convencer, você não vai fazer. Agora, aquilo que é agradável ao nosso ego, a gente faz. O grande problema aí, como eu disse para vocês, é que a quantidade de ego que existe, que é a gordura, veja, gordura queimando no altar, e quer dizer, quanto maior o ego, maior a gordura. Quanto mais gordura, mais fogo. Quanto mais fogo, mais é a dor. Não é verdade? Imagine isso. A própria questão da construção do Guerrinon é assim. Fogo, às vezes gelo, depende do nível do pecado. E essas coisas são verdadeiras e são sérias, porque os nossos sábios, quando eles escreveram Zorra, eles não escreveram como algo técnico. Olha, está escrito aqui, tá bom, vamos então colocar, está escrito. Eles vivenciaram e viram. Veja, o que fariam homens, não é, como nossos sábios, estarem sobre o poderio do Império Romano? Imagine um poderio militar, uma força descomunal, crerem em Deus sobre aspectos totalmente, não é, contrários. Crerem em Deus sobre, como a gente vai falar já já, sobre aspectos de morte.
sendo perseguidos, mortos, humilhados. Então eles tinham que saber que existia alguma coisa a mais. Quando, perdão, nós adentramos essa terra, a metáfora da vinda da alma para esse mundo, encapsulada num corpo, a única promessa que nós fazemos, e isso diga-se de passagem, todas as almas, independente do local que ela nasça, né, dentro da geografia do nosso mundo, e independente até mesmo de questões que a gente não pode perceber, não é? Existe aí alguns estudos que falam de caídas de almas e capturas de almas por forças impuras, mas de fato é que essa é a grande missão. Na verdade, a grande e única missão. E de fato, a gente também deve entender que essa missão, que é a única e é verdadeira, também é a única que pode nos levar de volta para casa, a casa espiritual, para os braços do nosso Deus. De contrapartida, o nosso ego vai levar a gente a cometer pecados. Os pecados que a Cabala e o Zohar fala não são muito bem aqueles pecados que estão ali dentro da Torá num nível mais dentro de Malhut. Não são esses pecados. Toda a Torá, ela fala única e exclusivamente da nossa interioridade, do que nós somos, da intenção do nosso coração. E, de fato, a gente também deve entender que o nosso coração, ele é bom quando tem Deus. Se ele tem outro tipo de argumentação, veja, o lado do mal, tudo, tudo será construído de uma forma errada. Tudo será espelhado de uma forma errada. E o que vai restar no final é o sofrimento. Queira Deus que não seja o mesmo sofrimento que a gente já passou em outras vidas, e queira Deus que tudo isso seja analisado por nós mesmos. Veja, quantas vezes lemos Terlins, por exemplo, foi lido hoje eu estou carne e osso, não é? Tô carne e osso, parece ali, não é? Que a pessoa ela estava muito mais implementada ao mundo espiritual do que o físico. Nós devemos entender que carne é uma coisa, natural, osso são outras coisas. A gente tem que ter essas noções básicas do espiritual. E a gente tem isso lá no nosso canal, falando nos ossos, a carne, enfim, tudo isso vocês podem baçar, é carne, né? E tudo isso vocês podem ver lá no nosso canal para ter uma ideia sempre mais ampla de tudo. Isso significa, então, que eu, no desespero, buscarei o eterno. A gente tem uma foto aqui, a gente já deu essa aula para vocês, mas vamos só fazer algumas considerações onde o templo foi destruído. Veja, aqui nós temos até uma menorá na mão de uma pessoa, cruzes aqui, olha, que é realmente o ataque que já foi descrito na Torá que haveria. Agora entra aqui a grande pergunta, não é? Isso aconteceu num momento da história. Ah, tá, bem. Isso aconteceu num momento da história ou isso acontece a todo momento? Vamos fazer aqui com vocês uma construção rápida
de tudo que acontece na Torá. A gente começa a Torá com a frase Bereshit bara Elohim et hashamayim v'haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ali nos leva a essa simples argumentação. Mas, se olharmos mais profundamente, descobriremos muito mais coisas. As 7 palavras que tem ali estão ligadas a tudo que é 7 no nosso mundo. Falamos o Shema, Shin, Men, Ain. E aí temos o Ain, que representa 70, e também aquela letra que troca com a letra Aleph, quando se escreve e Deus criou a luz, Or, e trocamos lá na frente o Ain pelo Aleph, e aí nós temos que Deus colocou roupas nos seres humanos. Veja, só uma troca de 2 letras que são diferentes na sua formação, mas são iguais na sua sonoridade. Elas não têm som. E dependem única e exclusivamente dos sinais maçoréticos que acompanham. Então, dentro dessa construção, a gente já viu que tem 7 letras, 7 palavras, e tem no final do Shema o número 70, ou seja, a letra A, e fizemos uma comparação com a letra Aleph, e parece que na verdade, ali está sendo falado, não é, a palavra Shem, nomes, e depois fala 70. E, de fato, a Torá descreve que 70 nações receberam a Torá. Inclusive, se você presta muita atenção na Torá, você vai ver o quantitativo de almas que entram no Egito, são 70. Agora, a construção que nós temos agora é que o templo e também o povo de Israel ficou cativo por 70 anos. E aí vamos ter vários sábios que vão estar ali sobre o cativeiro. Um deles é Daniel, que não era um sábio, né? Muito bem. Tá. Deixa eu parar de dividir aqui e vou de novo. Então, veja, a gente pode ser inocente, né? Então, veja, 70, 7, não é? E, de fato, quando a gente faz a somatória de todas as letras hebraicas, mais os 5 livros da Torá, a gente tem 7.000, né? Ou 6.000, se não me falha a memória, 6.000. Isso significa que depois do 6º milênio, como a gente vê aí que as pessoas ficaram a vida toda falando que em algum momento o mundo ia acabar e tudo, não, está dentro da Torá ali a configuração de 7.000 anos, que também está dentro dessa configuração do 7. Veja, 70 anos, enfim, é toda uma construção aqui que a gente deve realmente, não se implementar. Inclusive, a gente vê que o Ana Berroa não é? É um múltiplo de 7, ou seja, 3 vezes 7, 21, 21 mais 21, então 6 vezes 7, 42. Nosso corpo se divide em 7 partes, nossos olhos, boca, os orifícios do rosto, 7. Enfim, tudo é muito ligado. 7 planetas, 7 sefirotes emocionais. Enfim, o ser humano ele é uma complexidade, não é? Muito, muito elevada, diga-se de passagem. E, de fato, essas metáforas que foram criadas não estão falando realmente de coisas desse mundo. E aí a gente vai ensinar para a pessoa aprender, não é? E se a pessoa está aprendendo, é porque ela está no nível
porque ela não chegou ainda naquele entendimento. Então, isso quer dizer que se ela não chegou naquele entendimento, ela ainda nem poderia discutir a Torá, essa é a verdade. Porque a própria discussão quanto o Zohar Kadosh, quanto essas coisas, é uma teimosia, de fato, contra o próprio Criador. Isso significa que isso vai gerar o quê? Dores. Isso significa que isso também é ego. Ah, Moré, mas a Torá não fala que é bom que as pessoas discutam e tal? São sábios de Torá, não são? São pessoas que conhecem realmente, têm várias argumentações, conhecem Midrash, Mishnah. E o problema é que quando a gente adentra para estudar a Torá e a gente vai. Principalmente, eu não estou querendo aqui, de forma nenhuma, falar que é errado o caminho de cada um, não é isso. E aí, as pessoas não compreendem algumas argumentações da Torá. Por exemplo, e Abraham lavou a mão dos anjos e lavou os pés dos anjos. Aí surgiu o rito do Natilat Yadayim, que é um rito excelente. Veja, hoje a ciência fala que lavar a mão é ótimo para qualquer coisa que você vai fazer. Se você fizer uma reza, melhor ainda. Mas o fato de verdade que a Torá está falando é para você lavar as mãos para não receber para si mesmo. Esse é o grande fator. Veja, eu posso pegar algo muito bom, não entender muito bem e fazer um rito religioso. E aí, todo dia, quando eu acordo, eu lavo as mãos, intercalo as mãos e se tornou um ato religioso. Esse ato religioso, ele não está realmente imbuído em lavar a mão para não receber para mim mesmo. E às vezes pode ser que eu lave a mão para receber. Isso também não é o fato de que eu não deva receber, não interpretem as coisas erradas. Porque um cabalista ele tem que tentar ser super ególatra, ele tem que ter um ego do tamanho do universo, porque ele vai receber Deus. Assim é o que se espera. Então ele tem que desejar receber para construir alguma coisa, para doar, para ajudar, não é? Enfim, nós temos que desejar receber. Mas tudo que está na nossa mão é para o eterno. É principalmente para a espiritualidade. É principalmente para implementar estudos. Como a gente já explicou, a gente pode, é muito bonito, é muito gostoso para aqueles que chegam a esse nível, ajudar o pobre, dar comida, a viúva, etc. Mas não é isso que a Torá está falando. Porque o próprio Eterno, se ele quisesse, ele tirava essa pessoa dessa situação. Mas muitas vezes ele não pode, porque tem um tribunal celeste. Ele é o juiz, mas se ele é justo, ele não pode passar por cima da sua justiça. E aí é que está grandes problemas. Mas a partir da mudança interna de uma pessoa, como a gente vai entender agora, ele pode mudar o masal da pessoa. Veja, o masal ele não é mudado como numa varinha mágica. Ah, vou fazer tal uma meditação agora, está tudo resolvido. Não. E às vezes uma meditação ela pode dar errado. Porque se o anjo, olha, o anjo ele é autômato, ele está numa configuração e você entra na presença daquele anjo, que são letras hebraicas, diga-se de passagem, numa configuração contrária, logo o anjo se arma em defesa. Ué, como que a gente pode entender isso? Lá, quando várias vezes Israel está cercado, o anjo desce e mata 180 mil pessoas que estavam contrários à divindade. No povo de Israel, são 70 mil, às vezes, ou 24 mil, porque eles estavam num local com uma energia contrária da que tinha que estar. E aí, o anjo ele vai atacar, mesmo que ele seja bom, ele vai ser contrário àquela energia. Não tem como as coisas casarem.
Tudo bem. Então, veja, 7, na verdade, não é 600 carros do faraó, etc., as vacas, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, tudo está ligado ao nosso planeta, que é o planeta do 7, né? Ou seja, a gente já falou sobre 7 nações, 7 mares, 7 notas musicais, 7 cores. Enfim, a coisa é muito ampla aqui no nível do 7, que está ligado ao final dos 70 nações. Independentemente, como eu disse, de estudar a Torá, não estudar a Torá, crer ou não crer, todo mundo está no Tikkun. E parece-me que o Tikkun é chegar à consciência do estudo da Torá. Agora, o fato de estudar a Torá vai te garantir uma coisa, a moagem do ego. Veja, a moagem do ego é algo extremamente dolorido, não é não? Você fica agora não mais com atos religiosos. Por exemplo, era natural nós fazermos festas, comemorações, tirávamos um monte de festa, de fotos. Hoje tem isso, né? E aí filmava e botava na internet. Qual era a ideia? Para mostrar que a gente era judeu. Eu queria ver as pessoas fazerem isso na época de Hitler, né? E era uma época complicada. Então, veja, essa era a ideia. Era algo ruim? Não, mas não era algo que é necessário, não é? Você vai ver mesmo que a proteção do povo de Israel, no livro de Esté, onde também se fala de 70 províncias, veja, agora mudou. Não são 70 anos, são 70 províncias, que é a mesma coisa, tudo. Esté, ela estava disfarçada, enquanto Mordecai era tido como judeu e não se prostrava ali de jeito nenhum, não é? Para aquele ajudante ali do rei, o mais proeminente. Então, Haman tem uma história muito bonita sobre isso no nosso canal. Ele não se prostrava. E Haman queria que ele se prostrasse. Esaú, num caso, e Jacó em outro caso. Porque ali Mordecai, que era, na verdade, a própria reencarnação de Jacó, agora encontrava com Esaú, e como ele havia se prostrado da outra vez, agora ele não podia se prostrar. Isso gerou tanto ódio nesse Haamã que ele decidiu destruir o povo judeu, não é? E aí também a gente já explicou sobre essa questão de judeu, na verdade vem da palavra Yahid, né, que vai se transformar na palavra Yehud, que tem muita semelhança com o nome, né, Yehudá, veja, Israel não é formado de uma tribo só. E aí surgiu o termo judeu, que vai ser falado ali, naquele livro ali, mas com uma implementação muito diferente, não é? Que é a questão de juntamento de almas. E, de fato, mais uma vez, se nós pegarmos na história, o que mais separou a humanidade foi a religião. Todas as nações, com seus deuses, achavam que estavam protegidas e atacavam as outras, que tinham deuses menores, Enfim, a gente conhece essa história aí. Qualquer um que dá uma pequena navegada sabe disso. Mas veja se a problemática disso tudo não é no ego do ser humano. Sim, a gente pode, às vezes, olhar para outro ser humano como se eles fossem maiores e nós menores, mas é tudo a mesma coisa. O Masal pode ser diferente também, mas é tudo a mesma coisa. O que muda dentro da pessoa é o ego. Por exemplo, podem ter pessoas que têm um ego para botar uma coroa na cabeça e ser rei e se projetar sobre toda uma nação. E podem ter pessoas que nem sonham em ter isso, e nem sonham em querer isso. Não tem, mas isso é parte da missão de cada um. Por isso que um rei pode ser bom ou ruim. E, de fato,
A gente entende aqui que esses reis fomentaram ou foram fomentados, não é? A querer sempre extrair do outro. Sempre o lucro. O lucro, a vida humana hoje vale menos do que notas, dinheiro. E isso é uma imbecilidade sem tamanhos. Porque o que um ser humano pode produzir, inclusive tem pessoas que amam, assim, não é que não se deve amar mais os animais do que um ser humano. E a capacidade intelectual, a alma que tem dentro de um ser humano é muito maior do que uma alma que tem dentro de um animal. Estou falando não amam mais, não é? Enfim, a coisa está indo, não é, ladeira abaixo. A humanização dos animais, criam-se brinquedos, criam-se vínculos, enquanto por trás continuam devorando esses animais. Já desde pequeno, a gente aprende a consumir carne, que é super natural. Nós temos uma dieta equilibrada, e se não tivéssemos, se todo mundo fosse vegetariano, teríamos que ter 5 planetas Terra. Exatamente 5, não é? Para que pudéssemos ter alimentação para todas as pessoas, e não há como ter isso. Enfim, então, voltando aqui para não perder o assunto, tudo foi programado pelo Eterno, não é? Assim como é programado, por exemplo, está chovendo lá fora, se eu boto a mão na água, o que vai acontecer? Vão cair pingos d'água na minha mão. Dependendo do nível ali, a quantidade de chuva molha mais ou menos. Se eu tenho realmente o conhecimento da eletricidade, pelo menos se eu já levei um choque, eu não vou botar o dedo na tomada. Eu sei que se eu fizer isso, eu vou, né, tomar aquela descarga elétrica, e a gente está cheio de tomadas dentro de casa. Veja, cuidados, né? Todo ano, então, agora que a gente entendeu isso, quer dizer que a Torá está falando de um sistema de 7.000 anos. 7.000 anos também, não é? Veja, são só 7.000 anos. Não tem mais e não tem menos. Ou, para ser bem exato, 6.000 anos. 6.001 anos, eu já estou um ano no sétimo milênio. O que vai acontecer daqui a 216 anos. Então, perceba que eu não vou ter mais tempo. Na verdade, só tem 216 anos para que todo esse masal que nós temos sobre o nosso planeta machuquem tanto as pessoas, a ponto de elas se voltarem com toda a sinceridade ao Eterno. E aí só tem uma forma da gente se voltar para o Eterno. É quando ele leva a gente para passear num iate, vemos o mar, temos uma tripulação ao nosso serviço, e aí ele tira tudo, como ele fez com Jonas. Imagine naquela manhã, quando Jonas decidiu alugar um barco, um homem riquíssimo, alugar um barco com toda a sua tripulação, e ele falou assim, assim, não vou levar a profecia não, leva a mão não, mas eu vou navegar. Parece até Tito, né, quando foi para o mar para que Deus fazia suas guerras no mar, porque ele via que Deus fazia todos os milagres em terra, no deserto, e falou, não, em mar ele não vai me pegar. E aí foi uma complicação essa história. Eu conto em outra hora. E Jonas, imagina você naquele domingão, não é? Sol, não pode estar frio, né? Às vezes as pessoas também, dependendo do país, vai no frio. Pega sua boia, seu bronzeador, não é? Bota sua melhor bermuda, aquela florida, aquela camisa regata, tá no barco com um monte de pessoas te servindo, sente o vento no rosto e fala, isso é liberdade. Deixa eu ir viver a minha vida, abandonar a missão dessa Torá.
E aí a pessoa vai. No meio do caminho, um acidente. De repente, começa a chover e Jonas já estava cansado, imagina o dia todo pescando, e até quem sabe, né, fazendo sabe-se lá o quê. E aí ele desceu lá para baixo e foi descansar. E os marinheiros, desesperados pela tormenta que chegavam, tiraram suas sortes, fizeram tudo o que tinha que fazer. E aí a sorte caiu lá, pô, só tem aquele rapaz que está lá embaixo, veja, está se falando de Ticum, só pode ser por causa dele. Vamos lá chamá-lo. O Jonas, naquele momento, fala assim: caramba, agora eu posso, todo mundo pode morrer aqui comigo, eu sou lançado no mar, e aí o pessoal vai ser salvo. E foi o que fizeram. Isso é uma história metafórica que a gente está aqui tentando fazer com vocês uma ideia do que está acontecendo e do que acontece. E aí, então, após isso, ele começa a pedir a Deus para salvá-lo. Vem um peixe, o engole, etc. E poucos dias depois, 3 dias depois, ele aparece numa praia. Rapidinho ele muda de ideia e vai correndo para Nínive. Veja, todo esse processo foi bom ou ruim? Doeu ou não? Imagine você ser jogado no mar, não é? Ondas gigantescas, água gelada. Olha, não deve ser algo agradável. Veja, o mar em relação ao ser humano é como se o ser humano fosse um grão de arroz. Não, não sei nem explicar, fazer as proporções aqui. Quem quase já se afogou aí sabe qual é a sensação, né, de estar num local que você perde o controle de tudo. E isso significa que nós não temos controle de nada. Logo que ele vai lá fazer tudo isso, tudo então vai sendo perdoado, mas tudo com muita dor. Inclusive nasce um Kikaion, né? Depois a gente vai falar sobre isso também, que é chamado de pé de aboboreira, que fazia sombra para Jonas. E Jonas foi lá, deu o recado e falou, ele falou: eu vou falar, o pessoal vai se arrepender e o Senhor vai perdoar. Isso significa que lá todo mundo se vestiu de pano de saco, fez muitas rezas? Não, significa que o pessoal se arrependeu. Chorou muito. Mas por que chorou? Por causa da dor que já estava acontecendo. Ninguém chora sem dor. Se a viagem do Jonas continuasse tranquilamente, ele pegasse, sumisse com aquele navio, daqui a pouco ele estaria lá no Caribe. Imagina, curtindo uma água de coco, tomando uma tequila, um monte de gente com a bandejinha, tirando foto, botando lá no Facebook, no Instagram. Deus é muito bom. Mas não é assim que as coisas funcionam. Eu pergunto para vocês uma coisa. Será que Deus ama mais aqueles que ele deixa por aí, seguir uma vida sem Torá, à toa, e nem... A gente, às vezes, eu fico assustado que eu vejo as pessoas na rua, ninguém sabe de nada. Não sabem. Vocês já pararam para perceber isso? Que as pessoas estão distraídas, na verdade, mal informadas sobre essas coisas? E aí você vai, às vezes eu vou aqui, que é bem pequenininho, vou ali na praça ali embaixo, está o pessoal escutando pagode. E todo mundo dançando, muito feliz. Eu, nessa tipo de felicidade, me atrai. E eu fico olhando. Outros sentados numa mesinha, os senhorizinhos tudo na praça jogando dominó e tal, e é aquela vibração. Graças a Deus eu não me permito perder tempo com essas coisas. Talvez eu não, Deus, né? Está todo mundo distraído. Uma vez ou outra morre um parente, tem uma doença, mas ninguém, está todo mundo distraído. Vai lá, depois que a doença chega, quer uma cura. Ah, agora eu encontrei Deus, fui curado. Agora eu vou seguir o caminho
dessa santa, dessa imagem, dessa criatura, sei lá. Agora eu realmente encontrei o caminho porque eu encontrei a cura aqui. Olha, o negócio, o fato, de fato, é pesado. Para aqueles que são monoteístas, e eles vêm para a missão nesse mundo, eles vêm num mundo antagônico à divindade. Aqui é o mundo das criaturas, das clipotes, do desejo de receber para si mesmo. Todos nós somos 100% recepção. Se o Eterno me ama, o que ele vai fazer? Ele vai fazer como fez com Jonas, ou como fez com Abraham, ou como fez com Iove. No final, no nível mais baixa da Torá, todos esses homens chegaram a uma conclusão só: a verdade. Aqueles que não passam por esses processos não vão chegar à verdade. O que vai acontecer? Vou citar mais coisas aqui. Experiências reais. A dor que existe hoje dentro do ser humano nesse momento, pelo menos isso é para aqueles que Deus não abandonou. A dor é intensa muitas vezes. Por quê? Porque a pessoa está sendo moída pelo Eterno. Está vendo aqui? A destruição é para que a pessoa entenda que essa moeda aqui vai gerar pó. E o pó é o ego que é queimado, ou seja, o que é uma gordura transformada? Quem já viu? Uma gordura ela vai diminuindo, diminuindo, vai perdendo ali o óleo que tem nela, a gordura mesmo, e se torna depois um pedaço, não é, de carvão. Esse carvão, então, que é a gordura, é o resíduo do sacrifício. É onde Deus pode se misturar no seu ego. Isso quer dizer que se não tem a queima, o que é queima? Nossas rezas, nossas lágrimas. Por que a gente vai rezar? Porque está doendo. Está vendo? A destruição. Essa é a metáfora. Eu estou desesperado. Imagina essas pessoas religiosas. Eu não estou julgando as pessoas que estavam aí a plenos pulmões, seguindo a Torá escrita. A surpresa de 1 milhão de judeus morrendo. Pelo menos ali no ano 70 da Era Comum, lá são Mazalótica. Todo ano nós vamos ter isso, a gente já explicou isso para vocês. A gente fez toda essa construção para a gente mostrar para vocês que essas coisas acontecem. Agora, olha aí, cabalistas, também depende do nível do ego. Quanto mais gordura tiver para queimar, mais fogo, mais fumaça, mais escândalo, mais. E aí, quando você vê que você não tem mais forças, você fala, Shem, eu não tenho mais forças. Nem adianta, eu não tenho mais forças, mas eu não saio daqui. Eu vou para onde? Não é? E aí você vai pedindo o eterno, né, para chegar hoje, você está inteiro para poder entender o que é. E tudo é o que você espelhou. Não foi o que o Moré César espelhou, não foi o que o Alex espelhou, foi o que você espelhou. E nós mesmos, Alex, o Moré César, e todos nós vamos espelhar e vamos espelhamos. Não há coincidências. Mas, de fato, ao mesmo tempo que a destruição é feita, um pecado é consertado. E aí tem dois parâmetros da Torá. Ou você
vai seguir a Torá pela dor, espera lá. Veja, é o que acontece aqui, ó. A gente já falou para vocês, não é? Ó, em Tammuz, né, que começou ali em 9 de Ave, né? A partir daqui a gente vai seguir um novo, não é? A gente passou aqui por Tammuz, vimos para Ave e vamos chegar em Elu, não é? Em Elu, né, a gente vai ter uma construção é, aqui em Tixerei da criação do homem, né? Passamos por Eru, que é depois desses 40 dias, né? A gente começa aqui em Nissan, né? Esse período aqui, ó, até Tammuz, e aí a divindade se afasta aqui, ó, um período, né? Muito sério. Aqui é dado a Torá. A Torá é quebrada por causa da idolatria, e aí passamos esses 2 meses complicadíssimos. Chegamos a Elu, que é onde Deus agora ele vem com toda a divindade. Uma vez sobre isso, e aqui a gente vai começar a leitura de 400 terlins, como nós fazemos todo ano. São 40 dias. Veja, aí começa-se, não é, em Rosh Hashanah, que é no mês de Tishrei, começa de novo a formar o bebê, tá vendo? Um casalzinho de bebê que é o quê? Um novo ano de estudo de Torá. Uma nova expectativa, veja, você vai ser um bebezinho naquele ano e vai começar tudo de novo. Mas, Morel, eu já tenho anos estudando a Torá e etc. Vai voltar tudo de novo. Como vai ser a sua geração nesse novo ano? Ainda dentro disso, nós falamos do coração de pedra e do coração, né, que Deus colocou um coração de pedra no homem durante esses 6.000 anos. Existe um porquê. Porque se o homem não tem esse coração de pedra, o que acontece? Ele acaba se fundindo com o Criador, não é? E o Criador, então, toma a frente de tudo e nós não existimos mais. O que aconteceu com os anjos? Isso aí não tem livre consciência de nada. Eles têm que fazer aquilo que é ordenado. São autômatos. O que o homem é? Ele tem o coração de pedra nesse período de 7.000 anos para poder decidir. Mas, Moreno, não cria tudo, a gente decide, se decide. Você hoje, quando for fazer lachão hará de alguém, você hoje, quando for atacar alguém, você hoje, quando decidir não amar profundamente, ou se não consegue amar, não, pelo menos não pedir a Deus para chegar lá, mude o caminho. Não deixa mais ter destruição na sua interioridade. Não traga mais forças antagônicas à Torá para que isso aconteça com você. Por isso é que tem que se saber que nós chamamos de FAR 288 fragmentos da alma que dá para consertar nesses 6.000 anos, porque senão vai doer. Vamos ter a Terceira Guerra Mundial, sabe-se lá a quarta, a quinta, destruiremos nosso planeta, falaremos palavras absurdas para as pessoas, manipularemos as pessoas, para quê? No final, o interesse não era cabala. O meu interesse não era o interno. No final, o meu interesse era eu mesmo. Só que, no final, vai doer muito mesmo. Veja, ó, vai doer muito mesmo. Porque todo ano isso aqui vai ser feito. Isso significa que quanto menos ego, né, eu quiser, compare gordura trans, né, gordura trans e gordura saturada. Veja, então, eu tenho aqui, ó, e a gente já falou isso também várias vezes, né? Mas para quem está aqui agora, ó, a palavra Tove. Tove é 17, né? 9 do 9 de ave é exatamente a letra Tet. Está aqui a letra Tet para a gente ver.
Isso significa, então, que essas letras, ó, deixa eu mudar aqui, eu não gosto dessa configuração. Essas letras, elas formam, né, 17 mais 9. 17 é bom e 9 é verdade. Isso significa, veja só, que 17 mais 9 é 26, que é o tetragrama. Quer dizer, quem está fazendo essa moagem, ó, é ele, ó, Yud Kei Vav Kei, que tem. E por que ele está fazendo? A luz de doação do Eterno começa a entrar e faz um degradê, sombra e luz. E nós vamos ficar o que? Perdidinhos. Não sabemos se vamos para a esquerda, não se sabe se crê mais na religião, se crê naquilo. Larga tudo e grita: só tu é meu Criador, me ajuda. Não é? O ego, agora que veio para a Cabala, está aprendendo essas profundidades da Torá, vai começar a ser trabalhado. E aí, é bom ou é ruim? É bom. Dói, mas é bom. Por que que é bom? Porque agora eu sei que o Eterno está se aproximando de mim. Essa dor que eu sinto não é a dor que o Eterno está causando, é a dor do ego e do mal que tem dentro de mim, a gordura. Tá, passei por um ano de muitos problemas. O que eu tenho que fazer no próximo ano? Melhorar os meus estudos, intensificar as minhas rezas. Vai chegar agora, vamos chegar lá em Yom Kippur, temos que mudar toda a configuração do que foi ensinado para gente. Veja, 17 a 9 de Ave é o quê? Yud Kei Vav Kei é bom. Aí como que a gente vai compreender isso? Moré, a Segunda Guerra, quando a gente fez quando a gente fez a descodificação lá da Segunda Guerra, também deu o tetragrama, do início do 2019 a 45, eu não lembro agora, quando a gente fez, deu 26, porque a gente não entende que esse corpo é perecível, é carne, é uma roupa que vai passar, mas nós queremos todos os desejos aqui. E passamos nossa vida toda buscando esses desejos. Quanto mais, e é verdade, mais os meus filhos me veem maior, quanto mais status eu tenho, quanto mais as pessoas falam, olha que pessoa maravilhosa, quanto mais ego, mais vai ser difícil. Mas veja, não é ruim, porque nós não entendemos o processo de Tikkunim, que é ir para o mundo da alma, para onde nós vamos. É para lá que é o processo. Então, nós temos a estrela de Davi, veja, que é uma fusão entre o mundo físico e espiritual. E é muito interessante isso, porque muitas vezes as pessoas não entendem a estrela de Davi e querem levar ela como um emblema pendurado no seu pescoço, mas não entendem que não é nada disso, né? Virou como um crucifixo, sei lá o que, que a pessoa construa, não é, de forma nenhuma, não é? Algo desse sentido. Isso aqui tem uma profundidade muito grande. Primeiro que o nome é Magin, não é? Magin Davi, escudo de Davi. E aí, aqui a gente tem uma construção muito bonita, olha. Eu vivo 100%, olha aqui a base da pirâmide, 100% para esse mundo, não tenho nada do que o céu. Meu ponto lá em cima é muito pequenininho. Eu vivo pouco para esse mundo e muito para a Shem. O que, que eu tenho lá do outro lado? Ó, 100%. Então eu posso fazer isso aqui? Não. Eu tenho que fazer uma fusão. Ah lá. Então há um equilíbrio, tá vendo? Entre os dois aspectos. Esse equilíbrio entre esses dois aspectos é que vai fazer eu levar a Kabbalah, o amor para o meu trabalho. Vai fazer eu, quando estiver fazendo a comida, estar lá pensando nisso. Vai fazer quando eu for falar alguma besteira e deixar o meu ego sair para destruir as pessoas, eu freio. Eu freio a minha língua, porque na hora que a gente está nervoso, não é não? Meu amigo,
Se é taurina, então sai da frente, né? Atropela tudo. Mas as pessoas não gostam de ser atropeladas. E com certeza você vai ser cobrado por esse atropelamento. Mas voltando, veja, o que aconteceu com essas pessoas? Ficam, voltaram para o eterno, aí ficaram, ai, morreu fulano de tal, acabou. Meu Deus, era tão bonzinho. Poxa, a gente sempre situar e quando falando com o Raio Vital, ó, Raio Vital, dia tal, eu vou morrer. Mestre, meu Deus, não faça isso. O que eu vou fazer sem você? O Ari vira para ele e fala: meu querido, será que eu não consegui te ensinar nada, não? Esse mundo aqui é passageiro, eu já cumpri a minha missão, eu vou embora, eu não quero ficar aqui. Eu tenho que ir, acabou. Eu tinha que escrever o que eu escrevi, eu vim aqui só para isso. E por isso é que os sábios dedicaram suas vidas a Kabbalah. Agora, é lógico, não é não que esse mundo aqui não é muito distração, não? Lógico. Olha quanta coisa tem por aí: futebol, Jogos Olímpicos, pescaria, jogar videogame, tá ali a todo momento, né? Numa coisa distraída, menos estourar. Aí Deus fala assim: você fala que me ama com a sua boca, é do lábio para fora. Mas o pensamento que está no seu coração é diferente. E o da mente também é. Não há conciliação entre três aspectos. Ah, mas a Stan sabe que eu amo. Aí quando ele apertar a corda, que é para você voltar, na hora tem gente, né? Que volta correndo. Aí depois, passa 10 minutos, eu não tenho forças, eu não tenho, tô fraco. Lógico que vai ficar fraco, não estuda a Torá, não leva isso muito a sério, vai acabar, desculpa falar, trabalho, desemprego, casamento vai dar errado, tudo vai dar errado, tudo vai dar errado. Por quê? O Eterno está chegando. Abre mão do ego. Se não dá para abrir mão de 100%, abre 50% e vai devagarzinho. Se não dá para de 2%, vai 1%, mas vai. Pelo menos no trabalho, a moagem vai ser de 99%. E aí é o que acontece. Quando nós olhamos para uma cena dessa e vemos tudo o que aconteceu, nós podemos falar o seguinte: olha, o Eterno foi cruel. Não, ele deu a vida, ele tira, né? Assim como você pode dar um emprego, tirar de alguém do emprego, porque você acha isso ou aquilo, como você pode fazer, dar para o seu filho um brinquedo, pode botar ele de castigo, é dele, ele faz o que ele quer. Mas ele mesmo criou leis para isso. Não é também assim. Então veja, não é que hoje você vai se arrepender, vai chorar somente e tal, aí vai. Ah, hoje eu estou arrependido. Ah, eu não faço mais. Ah, aí depois faz. Eu te aconselho a nem fazer isso, fazer teatro. Eu te aconselho a mudar de verdade. Muda de verdade. Estuda a Torá de verdade. Faz de verdade. Mas não faz para mostrar para as pessoas o que você é. Faz para mostrar para Hashem a verdade. Alinha sua mente com seu coração, para que da sua boca possa sair palavras de Torá. Entende? É assim que é, não é? Então veja, é por isso que quando a gente pega os dois letras Tav aqui, ó, formamos o coração, tá vendo? E o Tav vale 9 meses de gestação, lado masculino, lado feminino,
temos vários níveis aí dessas letras, não é? E aí é isso, né? Se o Eterno está tratando com você, é porque ainda tem vida, dá chance, né? Gente, imagina, né? As pessoas. Se você buscar na história, você vai ver que toda época que chega perto de Yom Kippur, setembro ali, a gente vai ter muitos acidentes. Muitos. Aí você faça uma pesquisa. Está chegando Yom Kippur. Moré, caiu uma pessoa, um avião com 62 pessoas. Foi julgado em Yom Kippur. Meu amigo se suicidou, foi julgado em Yom Kippur. E o julgamento que vai ser feito em Yom Kippur tem que ser preparado para você agora, por você agora. Qual é a sua barreira? Não para não morrer, todo mundo vai morrer. Ninguém quer morrer cedo. Quer dizer, se não for um sábio de Torá, que não está ligando para ele, sabe que uma hora vai vir a coisa, não vai viver preocupado com isso. Porque a preocupação do sábio de Torá é estudar a Torá. É que agora vai haver um novo julgamento. E a gente pode fazer aqui. Quem vai estar na lista? Ah, Marmoré, o Ares morreu com 38 anos, mas olha a lista dele, que lista seleta. Ele não foi chamado por causa de erros, ele foi chamado por causa de acertos. E ganhou um manto celeste. Hoje é se não o maior sábio de toda a colheita de Israel. Imagina isso. Era uma alma muito especial. Mas qual alma não é especial? A sua alma é especial. Não, Deus não te daria tempo de vida, não te daria conselhos e nem perderia tempo te ajudando a melhorar o sacrifício da sua gordura. Qual é o seu fogo? Quem gosta de comer churrasco aqui? Quem é churrasqueiro? Né? Quem gosta de ficar na churrasqueira? Como que você gosta da gordura da carne? O quanto você gosta assadinha de um lado e de outro? Nenhum de nós gosta que queime, né? Mas, na verdade, vai ter que queimar. Vai ter que cair no meio do fogo. O fogo é a presença divina, a doação, que não pode estar misturada com a gordura, porque a gordura que é o ego é do lado negativo. Por isso é que dói. Essa parte que dói é o lado negativo vindo pegar. Se você não construir agora, a partir de hoje, a partir desse ano, algo muito sério em relação à Torá, meu amigo, desculpa. Minha amiga, desculpa, eu não posso ajudar vocês. Porque até eu mesmo, eu não estou sendo arrogante aqui, também estou sobre esses aspectos divinos. Não é religião, não é se vestir de alguma coisa, é mudar por dentro. E mudar por dentro dói, porque às vezes eu tenho que frear minha língua, tenho que frear os meus olhos, tenho que lidar com a pessoa horrível que eu sou sem o Eterno. Tem o estudo da Torá e da Kabbalah. Tenho que me lidar com essas forças impuras. Veja, rei Davi falava, eles vêm rosnando à noite. E eu estou todo sujo. Se eu tiver todo sujo, a única coisa que pode me limpar é a Torá. Se eu não estudar a Torá, não se engane. E também não me engane. O Eterno não está com você. Não está mesmo. E por isso é que nós estamos toda madrugada estudando a Torá, buscando consertar essas coisas. E não pense que eu estou querendo assustar vocês, porque eu não estou, eu só estou falando a verdade da Torá. Qual é a verdade? Estude essa Torá dia e noite. Se deleite no Senhor seu Deus. E quando o Senhor teu Deus tiver te livrado dos teus amigos, teus celeiros estiverem cheios, as suas cidades protegidas, não esqueça do Senhor seu Deus. Ó, tá vendo? Nem depois que tudo estiver certinho, eu devo esquecer. E aí, aqueles que acreditam vão continuar estudando a Kabbalah e vão seguir. Aqueles que não acreditam, façam o teste.
quem sabe no ano que vem, não é? Nós podemos estar nessa lista de chamada, acabou a missão, ou quem sabe Deus pode nos emprestar mais vida para estudar a Torá e ensinar a Torá e nos dar força para isso.